Boa noite, estamos ao vivo aqui no nosso canal do Inadcom TV. É uma satisfação estar de volta aqui. Eu sou Hugo da Costa, presidente do Instituto Nacional de Direito Condominial. Na verdade, estou presidente do Instituto Nacional de Direito Condominial. Hoje eu vou trazer aqui advogados com vasta experiência no segmento, que eu já trouxe aqui em outras ocasiões e foi um sucesso absoluto. Eles dispensam até apresentações. Então, eu vou trazê-los aqui, só vou nominá-los a título de educação, mas eles dispensam o tamanho e o reconhecimento nacional deles aqui. Doutor Délzio e doutor Tiago, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, agradeço a participação. Uma boa noite, doutor Délzio. Boa noite, doutor Hugo, doutor Tiago, um prazer sempre muito grande estar com os senhores, poder participar do conhecimento, compartilhar um pouco do conhecimento que nós temos sobre o tema e da importância do que nós vamos abordar. Será um prazer muito grande ladear os senhores dessa mesa. Doutor Tiago, lá de Sergipe, fale um pouquinho aí como estão as coisas em Sergipe. Boa noite, Hugo, doutor Délzio. Para mim é uma honra estar com vocês sempre, né? Uma satisfação estar voltando, fazer uma live com vocês pelo Inadcom. Sergipe está aqui caminhando, né? Se amoldando à questão da pandemia, nessa retomada cautelosa, principalmente nessa questão condominial. E a gente está aqui, cara, está aqui tentando se virar, né, fazer andar o direito condominial de acordo com a circunstância que a gente se encontra nessa pandemia. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês, debatendo mais um tema. Também fico feliz. Nossos espectadores já estão chegando aqui. Temos aqui a Lília Alencar. Está falando que está sem som. Vamos ver aqui. Eu estou ouvindo bem vocês aqui. Alguém mais está sem nos ouvir? Boa noite, doutora Rose. Satisfação aqui. É sempre um prazer ter a doutora Rose aqui. E os demais aqui também. Tauana, Cacá Ribeiro aqui também. Nós vamos tratar hoje das assembleias virtuais que estão ali na 14.010. Mas nós vamos trazer a questão após o dia 31 de outubro. Como que ficou esse cenário? Doutor Délzio vai trazer todo o conhecimento que é introduzir o tema para que possamos debater com vocês esse tema. Hoje eu estou aqui apenas para recepcioná-los aqui. Doutor Tiago também vai trazer alguns esclarecimentos. Agradeço aqui todos que estão mandando aqui boa noite. Aqui ainda são 5 horas, né? Mas já está com cara de noite, né? Está um pouquinho escuro aqui. E aí em Sergipe, Tiago, tudo tranquilo aí? Tá tranquilo. Aqui o sol ainda está aparecendo um pouquinho, mas umas 5h30 já tá escuro. Então, sem mais delongas, eu vou passar agora para o nosso membro benemérito do Inadcom, doutor Délzio, que está vice-presidente por opção, né? Porque o doutor Délzio aqui é nosso representante maior do Inadcom. Satisfação tê-lo conosco. Doutor Délzio, a casa é sua. Muito obrigado, doutor. Essa questão que nós vamos debater hoje é uma questão de extrema importância. Nós temos verificado, diversos colegas nossos em outras lives têm abordado o tema, não é um tema novo, não é um tema inédito, mas é um tema que causa muito aflição a todos nós. Porque nós sabemos que antes da vigência da Lei 14.010, que foi oriundo do PL 1179, os condomínios, no início da pandemia, estavam no limbo legislativo, porque não tinha nada na legislação que dizia que poderia se fazer assembleias virtuais. Então, alguns condomínios, alguns profissionais de direito, eles adaptavam na forma que conseguiam, naquele momento, fazer a assembleia virtual. Essa realização, obviamente, tanto no período antes legislação e pós-legislação, nós temos a certeza que deveria seguir todos os regramentos previstos na Convenção do Condomínio. A forma de convocação, a forma de publicização desta convocação, a participação de todos os condôminos, a previsão em edital de convocação dos temas que seriam
debatidos e votados na Assembleia. Então, tudo isso era feito mesmo antes da Lei 14.010. Porém, era tudo feito à margem de uma legislação específica. Obviamente, todos nós sabemos, aquele pilar do direito brasileiro, previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz: ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, quer dizer que toda a iniciativa privada, incluindo os condomínios, só precisam deixar de fazer alguma coisa se uma lei especificamente assim determinar. E ele só poderá ser obrigado a fazer algo se a lei assim também o determinar. Diferente do artigo 37 da própria Constituição Federal, que para os entes públicos é o contrário. Só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, como os condomínios estão conceituados nos entes privados, eles só são obrigados a fazer ou deixar de fazer algo se tiver uma lei que assim determine. Então, os operadores do direito, eles criaram essa situação de uma assembleia virtual para que naquele período de pandemia, que nós ainda estamos, mas naquele período de pandemia que não tinha uma legislação específica, as pessoas já começaram a realizar as assembleias virtuais. Assembleias estas, nós sabemos que há mais de um ano, ou às vezes há mais de 2 anos, alguns estados, alguns municípios, alguns profissionais de direito já vinham adotando, né, a realização de votação eletrônica, a realização de participação virtual, e tudo isso era uma construção sem previsão na lei. Obviamente, o legislador verificando que os condomínios não poderiam ficar no limbo, ou seja, os condomínios não poderiam ficar à mercê de uma interpretação jurisdicional, aonde o magistrado, sem que tivesse uma lei específica, viesse a entender que a realização de uma assembleia virtual, que efetivamente e inegavelmente poderia tirar de alguns condôminos o direito de participação dessa assembleia. Por que eu digo tirar de alguns condôminos o direito de participação desta assembleia? Porque nós sabemos que pessoas de mais idade, pessoas com menos poder aquisitivo, pessoas com deficiências, eles teriam dificuldades de ter equipamentos, acesso à internet, manusear equipamentos e uma série de outras questões que efetivamente poderiam glosá-los do direito de participação de uma assembleia. E qualquer assembleia que não permita a participação plena de todos os condôminos, ela é uma assembleia passível de nulidade. Em virtude disso, o PL 1179 foi apresentado e esse PL foi sendo trabalhado e no seu trabalho inicial no Senado Federal nós tivemos até a grata satisfação de podermos ter colaborado em grande parte dele, principalmente na questão da Assembleia Virtual e, em especial, a questão da possibilidade de prorrogação do mandato do síndico até 30 de outubro, em caso de impossibilidade de realização de Assembleia Virtual. Isto aconteceu de que o PL virou lei e esta lei começou a ser aplicada e os condomínios passaram a ter o direito de realizar as assembleias emergenciais de forma virtual. Então, isso de maneira muito cristalina, muito positiva, o legislador disse que a Assembleia poderia ser feita de forma virtual até 30 de outubro, desde que houvesse uma emergência, uma urgência de realização desta Assembleia. Com base nisso, as pessoas puderam fazer as assembleias, inclusive, de forma precárias, né? Nós sabemos que várias pessoas não conseguiram fazer de forma plena como deveria ser feito. O doutor Hugo até me fez a gentileza de passar, essa semana, uma decisão de um tribunal que já vinha anulando uma assembleia virtual, porque ela não obedeceu aqueles ritos que eu disse no começo, as previsões previstas na convenção, e tudo isso foi andando até o dia 30 de outubro. Mesmo aqueles mandatos eletivos que venceram entre 20 de março e 30 de outubro foram elastecidos até 30 de outubro, mesmo não tendo assembleia virtual. Mas a não realização da assembleia virtual para extensão de mandato só poderia ser feita se efetivamente tivesse a comprovação da impossibilidade de realização desta assembleia. Então, com essas colocações, nós verificamos que, após dia 30 de outubro, ou seja, 31 de outubro, nenhum mandato eletivo prorrogado tinha mais efeito. Nós verificamos que não existia uma previsão expressa na legislação que desse ao condomínio o direito de realizar uma assembleia virtual com 100% de segurança. Porque, após 31 de outubro, todas as assembleias virtuais ficariam à mercê de uma interpretação do magistrado de aceitar ou não. Sabemos que a probabilidade de um magistrado
anular uma assembleia que foi realizada virtualmente após 31 de outubro é muito pequena, porque é óbvio que qualquer pessoa, qualquer um que tiver bom senso, não vai anular uma assembleia virtual realizada após 31 de outubro, em locais onde no Estado tenha algum decreto, alguma portaria, alguma regulamentação de distanciamento. Qualquer Estado, município que tiver qualquer instrumento legal do poder público dizendo que não se pode ter reuniões, não se pode ter aglomerações, nenhum juiz de bom senso vai anular uma assembleia virtual. Mas aí o que nós temos que observar? Neste momento que não tem uma lei específica para isso, vem o bom senso e o critério de nós, profissionais do direito, informarmos o seguinte: a assembleia virtual pode até ser realizada com os critérios definidos, mas ninguém poderá dar a certeza de que não será declarada nula. Então, tanto eu como o doutor Hugo e o doutor Tiago, nós temos o mesmo consenso de que hoje a melhor forma de se fazer uma assembleia é a assembleia híbrida, aonde o condomínio convoca todos os condôminos à luz do 1354 do Código Civil, ou seja, todos os condôminos são convocados, participa quem quer, mas uma parte pode estar presente na assembleia fisicamente, ou seja, assembleia presencial, e naquela assembleia presencial tem a possibilidade, com telões, com equipamentos, de aqueles condôminos que não queiram participar presencialmente possam participar virtualmente, onde a participação pode ser física ou pode ser virtual. Então, doutor, com essas colocações primárias, para não fazer só um monólogo aqui, que nós sabemos que o doutor Tiago tem um leque muito grande de informações para nos ajudar, eu peço até desculpas, porque eu sei que eu falo sempre demasiadamente, eu vou entusiasmando e vou falando, mas com essas colocações, eu penso que eu fiz um resumo geral do nosso debate. Doutor Delcio, a casa aqui é do senhor, o Tiago também está igual eu aqui, anotando aqui esses principais pontos. Eu concordo que é temerário afirmar que se pode fazer assembleias virtuais sem risco. Isso daí é um equívoco, também na minha opinião, a gente vinha até discutindo, como o senhor colocou. Perdão. Aí agora eu vou passar para o doutor Tiago fazer suas considerações aqui sobre o tema. As explanações do Dr. Delcio são tão boas, né? É praticamente uma aula que a gente acaba participando, né? Que dá vontade de deixar ele falando, que é muito bom, né, Dr. Delcio? Parabéns pelas colocações, né? Realmente dei uma explanada do início, né? Sobre essa questão da Lei 14.010, do direito condominial em si, né? E eu concordo em todas as explanações dele, né? Em todos os pontos. Eu sou um grande defensor da modernização, da tecnologia, e para mim as assembleias virtuais elas vieram para ficar, né? Assim, nós vivíamos no tradicionalismo, né? As leis, incorporação imobiliária, 1964, e aí veio com a modernização com o novo Código Civil, né? Então, muitas convenções, muitos regimentos ainda são antigos, ainda são desatualizados, né? E a pandemia, ela nos trouxe nos permitiu avançar em pouco tempo, né? Dentre elas, a Lei 14.010 veio com uma medida emergencial para que não se gerasse uma discussão quanto à elaboração de uma assembleia, né? Onde se decide as questões mais importantes do direito, no regimento condominial em cada comunidade, né? Comunidade condominial mesmo, como eu estou falando. E aí veio justamente para dar uma emergência, né? Que as questões da comunidade não poderiam ficar à mercê esperando uma incerteza, né? Porque entramos numa incerteza e ficamos nessa inconstância. Aí veio a Lei 14.010 permitindo as assembleias virtuais, que pegou muita gente de surpresa. Tipo, como é que faz, como é que vai ser, como é que não vai ser, se a convenção permite, se não permite, né? E, bem verdade, como o Dr. Delcio falou, a legislação ela não trata nada a respeito
das assembleias virtuais. Só que o que é que eu acredito, o que é que eu entendo, né? Eu me filio nessa corrente, né? E mesmo após o encerramento da Lei 14.010, eu acredito que ainda assim pode-se fazer uma assembleia virtual. A tecnologia ela veio para ficar. E a sociedade ela se inovou e se adaptou a essa nova realidade, essa questão da tecnologia. Porque se vocês observarem, a questão que se discute é o quê? A presença física ou não. Mas o resto continua a mesma coisa. A questão de como se faz uma assembleia nos ditames da convenção, nos ditames da Lei de Corporação Imobiliária e do Código Civil permanece. Então, se você mantém a forma, né, a forma de elaboração da Assembleia, os ditames legais da Assembleia, só muda a forma como ela é feita. Além de ser presencial, ela passa a ser virtual. Então, só muda a questão da participação, né? E o que é que acontece? Se a convenção não proíbe, não fala nada a respeito, que provavelmente quase nenhuma fala a respeito, né? Eu vi convenções dizendo assim, a Assembleia vai ser realizada no espaço do salão de festas do condomínio. E aí o que é que acontece? Estados, posso falar por aqui, baixou decreto, no início proibindo a aglomeração. E aí como é que fica as assembleias? Né? E depois passou a flexibilizar quantidade X de pessoas. E aí a portaria da Secretaria do Estado da Saúde baixou uma portaria de recomendação, no sentido de que o uso de salão de festa, espaço gourmet, utilizaria por uma família só, desde que respeitado distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, e que não trouxesse convidados. Aí você fala, peraí, se você tem uma questão de aglomeração, que não pode ser várias famílias, e uma assembleia para fazer naquele espaço, porque tem condomínios que não tem um espaço físico e não tem outro espaço para fazer. E aí você precisa, vamos lá, um condomínio de 200 a 300 unidades. 300 unidades. Como é que você vai fazer uma assembleia? Se a assembleia ela tem que ser pública, ela tem que ser disponibilizada para todos. Você não pode escolher quem vai fazer ou quem não vai. E aí, Tiago, só uma interpelação aqui. Vou só fazer uma interpelação. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês é do nosso YouTube espectador, é Laerte Bittencourt. Com os isolamentos, continuam a fazer a assembleia presencial ou não corremos o risco de ser cancelado? Vou simplificar aqui. As assembleias presenciais, vou começar aqui pelo doutor Delcio e eu volto a palavra para ti. As assembleias presenciais, doutor Delcio, correm o risco de ser canceladas? Então, doutor Hugo, eu até li a pergunta do senhor Laerte Bittencourt, e eu entendo que a melhor solução, mesmo não tendo segurança jurídica plena, é a assembleia híbrida. Porque uma assembleia presencial, e tão somente presencial, ela pode, como eu disse anteriormente, excluir o direito de alguns condôminos participarem, porque esses condôminos do grupo de risco, sejam eles por comorbidade, sejam eles por idade, nós não podemos retirar o direito deles participarem. Então, essas pessoas poderão optar, observando o que o doutor Tiago falou, distanciamento, observando o uso de máscara, álcool em gel, e verificando a possibilidade de participar ou virtualmente ou presencialmente, dificilmente a Assembleia será anulada. Como bem disse o doutor Tiago, a questão a Assembleia deve seguir os mesmos ditames de uma Assembleia normal. Só que, o que alguns condomínios estão fazendo? Aproveitando as assembleias virtuais e fazendo assembleias virtuais com votações abertas. Ou seja, assembleias permanentes, virtuais permanentes. Começa num dia e termina no outro. Começa de manhã e termina à noite. Então, isto é passível de nulidade, porque a assembleia aberta, o STJ já julgou algumas decisões que não deveriam ocorrer, porque a assembleia é concentração de atos. Então, senhor Laerte, existe sim a possibilidade de uma assembleia somente presencial ser anulada, porque qualquer pessoa que não possa participar vai falar, olha, no meu estado tem uma determinação legal que diz que eu não posso aglomerar, tenho que me distanciar, e no meu condomínio não tem espaço
suficiente para acolher todo mundo. Então, mais uma vez eu digo, para evitarmos isso, faça ela híbrida, mas com concentração de atos e participações. Doutor Tiago, eu lhe interrompi aqui porque eu sabia que o doutor Delcio ia trazer justamente aqui, confirmando, você trouxe muito bem aqui a questão, até mesmo trouxe uma realidade aí de Sergipe aqui para nós, eu agradeço, que é bom a gente estar conhecendo, né, como que o Brasil está enfrentando, né, essa questão da pandemia. Vou passar novamente a palavra aqui para mais algumas considerações que você possa ter aqui em relação à sua fala. Então, aí continuando, você não pode limitar a questão da participação nas assembleias, né? Como o doutor Delcio disse, se você só simplesmente coloca ela presencial, você tem que ver a quantidade, né? Se realmente comporta os conteúdos. Primeiro, ela tem que ser pública, né? Tem que permitir a acessibilidade dessa assembleia a todos. Todos têm que ser convocados, né? E aí, se você decide fazer 100% presencial, você tem que saber se realmente oferece segurança, se você atende às determinações municipais, né, estaduais, né, com a questão do Covid, e como foi falado aqui, nem todo mundo vai ter esse acesso, vai conseguir esse acesso. Porque, por exemplo, você tem um condomínio de 300, 400 unidades, mas o seu espaço não comporta todo mundo, e principalmente nesse período. E aí como é que você faz? Né? A lei encerrou. E aí, se você deixa ela simplesmente só física, você impede que outras pessoas desçam para participar. E foi comprovado nessa pandemia que com a virtualização, com as assembleias virtuais, a amplitude de participação foi muito maior. Muito maior. Então, onde reuniões que você via 30 pessoas, em um condomínio de 300 unidades, teve reuniões virtuais que foi quase unânime. A participação, a votação, a interação. Então, eu me filio nessa posição, mantendo as regras legais, só está mudando praticamente a forma de presencial passa a ser virtual. Quebramos o tradicionalismo. A tendência é quebrar o tradicionalismo. Então, o que é que acontece? Nós nos modernizamos em pouco espaço de tempo. Então, ela veio para ficar, né? As assembleias virtuais vieram para ficar. Eu acredito hoje aqui em Sergipe está sendo adotado com a flexibilização. Alguns condomínios já voltaram, principalmente por conta do prazo expirado do dia 30. Alguns mandados de síndico não teriam mais validade. E aí o que é que aconteceu? Muitas assembleias foram ocorridas, né? Aconteceu, mas da forma híbrida. O que é que seria a forma híbrida? Presencial e virtual, como o doutor Delcio falou. Inclusive, é uma opinião dos três, né? Nessa questão, no sentido de que você tem um espaço, por exemplo, aqui em Sergipe tem uma questão de limite, de quantidade de pessoas. Então, nem todo mundo pode descer, nem todo mundo pode participar nesse salão. E aí, o que é que aconteceu aqui? Abriu a assembleia presencial e virtual. As pessoas que não puderam participar, estavam participando no modo virtual. Então, isso deu certo e está dando certo. Né? Então, eu acredito que... Oi, pode falar. Desculpa lhe interromper, só para eu mandar um abraço aqui para o meu amigo lá da Paraíba, o Matheus, lá da Liga Paraibana de Direito Condominial, uma referência também no direito condominial, está aqui nos ouvindo, nos assistindo, melhor dizendo. E estamos aqui, né, fechando esse primeiro momento aqui. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, peço até desculpa aos espectadores, mas nós vamos trazer novamente esse tema. E também eu queria avisar que o doutor Aquiles, por um compromisso profissional, não pôde estar aqui. Ele pediu para que possamos mandar aqui um abraço dele aos espectadores que vieram aqui para assisti-lo. Doutor Delcio, eu gostaria de passar para o senhor para fazer as considerações que o senhor tem mais sobre o tema, para trazer um panorama geral, já trazendo como que vai ficar o cenário agora, após o dia 31 de outubro, por gentileza.
Doutor Hugo, a primeira situação que nós temos que destacar ainda é que eu tenho ouvido algumas pessoas falarem que só não pode fazer assembleia virtual quando a convenção prever a impossibilidade de fazer assembleia virtual. Obviamente, nenhuma convenção dessa previsão, porque é uma coisa muito moderna, muito nova. Então, se nós tivermos no universo de todo o Brasil 10 convenções que tratam sobre assembleia virtual, eu acho que é uma quantidade muito grande para este momento. E com certeza nenhuma diz que não pode fazer assembleia virtual. Pelo contrário, é óbvio que a coisa funciona dessa maneira. E nós temos que destacar, doutores e nossos ouvintes, que tem 2 projetos de lei que já estão tratando sobre essa matéria de assembleias virtuais. O primeiro projeto de lei é da senadora Soraya Tronic. Ela apresentou o PL 548 em 2019, já foi aprovado no Senado e encontra-se na CCJ da Câmara para obter parecer do relator a fim de dar legalidade de forma definitiva das assembleias virtuais. Também nós temos o PL 2323 de 2020, da deputada Celina Leão, aqui do Distrito Federal, que é nosso pedido também, ela fez isso, o Sindicondomínio, onde nós estamos representados aqui pela senhora Cacá, que é uma das nossas vice-presidentes, que está nos assistindo. O Sindicondomínio, ele está lutando há muito tempo com essas questões e pediu para a senadora, para a deputada, apresentar o PL foi apresentado na Câmara. Mas como esse PL é muito novo, ele não andou porque não tem urgência. Já o PL do Senado, da senadora, sim, esse já está na fase final. Porque se a Câmara Federal não alterar o PL aprovado no Senado, já vai direto para a sanção presidencial. Então, o que nós temos que tomar cuidado é porque eu sempre digo que a Assembleia Aberta, por exemplo, isso foi uma situação que nós criamos há mais de uma década e meia, mais de 15 anos, ou quase 20 anos, nós criamos essa questão de Assembleia aberta, presencial aberta. No início deu muito certo. Depois o Poder Judiciário começou a entender que a Assembleia não poderia ser aberta, teria que ter concentração de atos. Então, a Assembleia Virtual, nós temos que tomar muitos cuidados. Por exemplo, como é que eu vou saber, na Assembleia Virtual, se quem votou estava adimplente ou inadimplente? Como é que eu vou saber se quem participou daquela Assembleia Virtual era o proprietário ou não? Então, eu tenho que fazer todo um trabalho preparativo para fazer uma boa realização com segurança jurídica plena. Então, doutor Hugo, doutor Tiago, caros colegas, principalmente mandar um abraço para a minha amiga doutora Roselane, que é uma colega de escritório, que é nossa diretora também aqui no INADCOM, que efetivamente todos nós devemos tomar cuidado de que a Assembleia deve ser um ato jurídico perfeito. E quando esta deixa qualquer mácula, inevitavelmente poderá ser aplicado o artigo 166 do Código Civil, que estabelece que quando um ato não observar o que a lei determina, ou quando preterir alguma solenidade prevista em lei ou em convenção, aquele ato poderá ser anulado. Então, com essas observações, nós temos que efetivamente verificarmos que a Assembleia Virtual não é uma live. A Assembleia Virtual não é um bate-papo virtual. A Assembleia Virtual deve ter critérios, objetivos e observar os princípios da legalidade, sabendo quem vai votar, se pode votar, como aferir a votação, se for procurador, como identificar que é procurador, ter a procuração em mãos antes da Assembleia Virtual, se assim a convenção estabelecer, se não, pelo menos no ato da Assembleia Virtual, ela ser apresentada em vídeo. Então, todas essas questões deverão ser observadas. Por quê? Porque agora que acabou a possibilidade legislativa, ou seja, uma possibilidade prevista em lei específica da Assembleia Virtual, os magistrados ficarão muito mais criteriosos para analisar a legalidade ou não dessas assembleias. Mais uma vez eu digo, nós não somos contra assembleias virtuais, nós não somos contra assembleias híbridas, nós somos a favor de observar que essas assembleias podem ser objeto de anulação, como podem ser objeto de declaração de validade também. Então, se acautelem, observem bem o que os seus advogados determinam e peçam sempre por escrito seus pareceres, aonde o seu advogado, o seu assessor jurídico, deve dar por escrito quais são os critérios e passo a passo para fazer uma assembleia virtual. Lembrando que, por exemplo, no Distrito Federal, o Sindicondomínio DF, ele faz isso para os condomínios a fim de dar uma maior segurança jurídica. Então, doutor Tiago, doutor Hugo, senhores ouvintes e senhoras ouvintes, é isso.
a legalidade depende da formalidade dos atos. Doutor Thiago. É isso mesmo. Como o doutor Delcio falou, aqui mesmo em Sergipe já aconteceu casos de você... porque assim, a gente defende, eu particularmente me filio a essa corrente da possibilidade das assembleias virtuais, mesmo após a lei de 14.010, desde que a convenção realmente não proíba esse tipo de formato, né? Mas acredito eu, como muitas convenções aqui, não fala nada a respeito. Nem a lei fala, né? É importante destacar que nem a lei fala sobre a questão da Assembleia Virtual e nem determinadas convenções. Mas se ela realmente não proíbe, né, eu não vejo por que não fazer, né? E como bem observado, já aconteceu aqui de você fazer uma assembleia sem observar a questão da legalidade, tipo, os inadimplentes, como é que você controla, né? Então, o que está sendo muito recomendado, o que está sendo muito feito aqui é a híbrida, né? Principalmente nesse período de flexibilização, da retomada. Então, é fácil você verificar a participação e ver se realmente aquele condomínio ou não encontra-se inadimplente. E é muito importante você observar, se você decidir, né, fazer uma assembleia virtual, você verificar a questão do sistema. Qual sistema você adotar? Né? Qual o método eletrônico que você vai adotar? A questão da segurança, né? da veracidade daquele procedimento, porque, como o doutor Décio falou, se não observar os ditames legais, né, a publicidade, a eficiência, você pode simplesmente ter uma assembleia anulada, né? Como já ocorreu. Eu posso dar um exemplo. O sistema adotou uma senha para todas as unidades simples. Então, por conta dessa senha, por exemplo, Jaú 502, outro Jaú 503, Jaú 504, Jaú 505, Jaú 601. Aí quer dizer, muito fácil para todos. Então, gerou descontrole de acesso. E aí foi facilmente anulado, né? E outra também situação de você usar o sistema e tipo, quantas pessoas estão participando da virtual? 50, mas a gente só via 3 na questão quando a gente verifica, né, o formato realizado, na híbrida, no caso, como ocorreu. Então, assim, você questiona essas situações que, nesse ponto, é muito importante a gente ver a importância de uma assessoria preventiva para os condomínios. Nós também, doutor Delcio, nós quebramos essa tradição, né? Esse tradicionalismo de que advogado condominial só serviria para cobrança, né? Foi um paradigma que a pandemia fortaleceu para quebrar. Tipo, muitos síndicos se viram desorientados, assim, nesse sentido, como fazer o que não fazer, até porque o síndico ele não sabe de tudo, né? Ele precisa de uma assessoria contábil, uma assessoria preventiva, uma assessoria jurídica, né? Tanto é que ele também contrata uma administradora para ajudar na administração em si. Então, muito cuidado quando também for implantar a questão das assembleias virtuais, porque, por exemplo, o edital, ele diz como uma assembleia vai ser feita, o que é os pontos que vai ser abordado. E, principalmente, se for uma assembleia virtual, você tem que informar que vai ser virtual e como será o procedimento. Você tem que ser claro e transparente, porque se não acontecer isso, é muito fácil você anular, porque pontos podem ser discutidos, pontos podem ser questionados. E aconteceu, né? Como, por exemplo, essa senha que eu lhe falei, a visualização das pessoas, como é que tem 5, 15 pessoas, 20 pessoas participando se a gente só vê 2? Né? E aí são pontos e pontos que você discute, que você, se você não for esclarecedor, não for transparente possível para os condôminos, a formato, é facilmente anulado. Então, eu entendo que veio para ficar, eu acredito que vai ficar, eu acredito que muitas, por conta disso, a facilidade de acesso às decisões foram muito mais amplas e eficientes, ao ponto de você conseguir hoje modificar uma convenção, porque para você reunir 2/3 é uma luta. E agora, com uma assembleia virtual ou híbrida, ficou muito mais fácil,
Fiz uma assembleia recentemente que, pessoal, muita gente chegou com procuração e a assembleia era híbrida. Eu disse, pessoal, vocês estão vindo com procuração, mas é desnecessário, tem um link de acesso, cada condômino tem, é muito fácil. Se o condômino está em São Paulo, ele vota. Tem um telão disponibilizado na assembleia em que poderia se votar. Então, desnecessária a procuração. A questão da discussão, se caberia a procuração. Eu estou dando exemplo. A procuração ser firmada em cartório ou não, então gerou a discussão. Gente, poderia ser evitado. A assembleia é híbrida. Então, a amplitude de participação é muito maior. Então, não veria por que proibir, né, e não deixasse de fazer uma assembleia híbrida, por exemplo, como está ocorrendo atualmente. Exatamente, doutor. E nós temos que observar que, é claro que tem pessoas que têm posições diferentes, nós respeitamos. Eu sempre digo o seguinte, as nossas posições são posições muito particulares. Cada profissional de direito tem sua visão, cada profissional de direito tem sua posição, sua corrente a seguir, e nós respeitamos todas elas. Não existe nenhuma posição jurídica que nós informamos ou que nós dizemos que é uma informação equivocada, é uma corrente equivocada. Cada um tem sua responsabilidade, cada um tem seu direito de interpretar a lei da melhor forma que puder. Mas nós, profissionais de direito, temos que ter a responsabilidade de, ao nos colocarmos para os nossos clientes, assinarmos um parecer, encaminharmos para eles, colocando nossas posições, aqui assumir nossas responsabilidades. Eu queria só prestar uma informação, o doutor Hugo fez um problema técnico no seu aparelho e teve que sair da imagem momentaneamente, mas ele está bem, tudo está normal, só uma questão técnica que ele está resolvendo no aparelho dele. Mas, em relação à nossa questão da Assembleia, o que nós temos que também observar? Nós temos também que observar que nós não podemos impor às pessoas a obrigação de fazer assembleias virtuais. Por que nós não podemos impor a essas pessoas? No momento que existia a lei, aí sim, por imposição da legislação, nós poderíamos dizer quem não se enquadra está abrindo mão da sua participação. Agora, com a vacância da lei, ou seja, não vacância, com a lacuna que a lei deixou, por não existir mais a aplicação do artigo 12 da Lei 14.010, as pessoas deverão trabalhar sempre com o consenso e a interpretação de todo o ordenamento jurídico, a fim de que o condomínio possa efetivamente ter uma legalidade e que possa mitigar todas as possibilidades de anulação. Por que o Delcio está insistindo tanto nisso? É para que amanhã ou depois alguém não diga o seguinte, olha, o doutor Tiago, o doutor Hugo e o Delcio falaram que não pode fazer mais assembleia virtual. E agora? Nós não falamos isso. Pelo contrário, nós falamos que existe sim a possibilidade de fazer, existe sim a possibilidade da mesma ter legalidade, mas isso não é verdade absoluta. Isso vai depender de cada julgador de verificar se a Assembleia Virtual retirou ou não o direito de alguém participar da mesma. O doutor Matheus, ele escreveu assim, urge que os condomínios entendam a necessidade de se ter uma assessoria jurídica constante. E é óbvio que é isso. E aí, doutor Tiago, eu, desde 1995 para 96 que eu brigo por isso, tem pouco tempo. Nós temos 2 décadas e meia, ou seja, quase 25 anos que eu brigo pelo reconhecimento. E lá, em todas as aulas, que eu, há mais de 23 anos, eu dou aula em cursos preparatórios, faculdades, tanto na área de formação universitária, como formação de pós-graduação, eu sempre digo, as pessoas ainda vão ter a certeza que o empreendimento mais importante da sua vida é onde ele mora, que é o seu condomínio, aonde tem que ter maior conhecimento jurídico, porque naquele local não protege tão somente o seu patrimônio, protege sua vida, protege a vida de seus familiares, a segurança de seus familiares. Então, tem sim a necessidade de fazer um investimento para que o condomínio tenha toda a legalidade possível, para que o condomínio tenha toda a segurança possível e para que o condomínio tenha o menor custo possível.
Então, esses 3 pilares são difíceis de comungar ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a conjunção, a comunhão desses 3 pilares é necessário. Ontem nós fizemos uma live com a professora Maílza, que nós falamos sobre como economizar valores em condomínio. E a principal forma de economizar valores no condomínio é prevenindo as ações. Ou seja, antes de firmar o contrato, peça para a sua assessoria jurídica analisar se esse contrato tem alguma lacuna que poderá colocar o condomínio em excessiva desvantagem. Então, nós estamos economizando custos processuais, honorários advocatícios, multas, uma série de coisas, de quebra de contrato, de execuções, que nós estaremos, com certeza, evitando que aconteça. Por quê? Porque a prevenção é a parte mais importante. Aí o doutor Matheus nos perguntou de novo assim, acho que as assembleias virtuais deram um caráter democrático muito maior aos condomínios, possibilitando que mesmo condôminos que moram fora participem e expressem sua vontade. Concordamos com o doutor Matheus, é óbvio que sim, mas nós também temos que pensar o seguinte, aquele senhor, aquela senhora, aquela pessoa que não tem condições de manusear um aparelho para participar da assembleia, tem o mesmo direito. Então, eu acho que o futuro das assembleias condominiais são as assembleias híbridas. Por quê? Quem não quer participar virtualmente, quem não pode participar virtualmente pode participar presencialmente. E ao contrário também, quem não quer participar presencialmente, quem não pode participar presencialmente, pode participar virtualmente. Ou seja, nós teremos condições de fazer o que o doutor Matheus disse. Temos um número tão significativo de participantes em assembleia, com ela sendo híbrida, e daqui a pouco, efetivamente, todos os condôminos estarão participando em massa das suas assembleias. E aí, por isso que eu disse que a senadora Soraya Tronic, quando apresentou o PL 548 de 2019, ela tinha essa visão, doutor Thiago, porque ela pensou que, efetivamente, para a alteração de uma convenção, para a alteração de uma fachada, para a realização de uma obra voluntária, nós necessitamos de um quórum muito alto, um quórum qualificado. Como atingir? E a forma de atingir é a assembleia virtual e a assembleia híbrida. Então, com todas as questões, nós temos a certeza que este é o caminho que devemos seguir. Doutor Thiago. Eu vi aqui, tem o YouTube aí, Laerte, o mercado condominial tem dificuldade de identificar em seu município profissional especializado em direito condominial. Então, nesse período, eu pude perceber um crescimento muito bom, né, nessa área condominial, né? Inclusive, eu conheci muitos colegas, né, nesse período, e é uma área que está em constante crescimento, né, a parte condominial. É apaixonante, até convido, né, os colegas que não têm muita intimidade com o direito condominial, eu convido a participar, né? Eu, inclusive, eu me considero novato também na área, né? E tenho aprendido muito com o doutor Délzio, o Henrique Castro, que é um parceiro nosso, o Hugo eu conheci através dele, né? E por aí se criou esse segmento, né, de profissionais já experientes na área, e a gente tem aprendido, né? E, voltando ao assunto, como o doutor Délzio disse, não se deve impor, né? Mas a questão da virtualização, né? E tem correntes que são contrárias, né? Tem posicionamentos a favor, como que eu me filio, né? O doutor Délzio também já manifestou o entendimento dele, né? Mas tem entendimentos contrários, que entendem que não é cabível a questão da assembleia virtual, porque não está previsto, né? E existe esse entendimento, não é absoluto, né? Vai depender tudo da decisão, do entendimento do juiz, né? Mas me filiu essa corrente, doutor Délzio, também, né? De que é possível, sim, você fazer essas assembleias, né? E como o doutor Matheus falou, democratizou. Nesse período, a gente, por experiência aqui, nós tivemos contatos, o síndico, ele claro que ele tem um poder de decisão e ele só faz de acordo com a vontade dos condôminos, que é a vontade estipulada em assembleia, né? Mas o síndico se voltou a tomar decisões de caráter urgente durante essa pandemia. Nada melhor
democraticamente e consultar, por exemplo, como eu sempre aconselhei aos condomínios que eu trabalho, a conversar com, com os condôminos, um conselho fiscal, um conselho consultivo, né? Sempre interagir com a comunidade para buscar o melhor interesse dela, porque o síndico ele é o gestor, o síndico ele faz de acordo com o bem-estar do condômino, porque ali, como o doutor Delcio falou, é o lar deles, é o lar onde ele mora, é onde ele cria seus filhos, onde ele está com sua família. Então, é um bem que pertence a todos. Então, nada melhor do que buscar um bem-estar social, e por isso que é importante essa assessoria jurídica preventiva, porque nesse período cresceu muito, doutor Delcio, cresceu muito problemas, né, os condôminos moradores ficaram meses em casa, enclausurados. E aí surgiu muitos conflitos, né, como barulho, inclusive surgiu divórcios, violência doméstica, conflitos mesmo de vizinhança, né, e aí precisou-se o quê? O síndico teve que isolar a área comum, porque ficou proibido do uso, né, ficamos praticamente trancafiados dentro de casa, né? E aí foi importante a assessoria preventiva nesse sentido, da assessoria para mediação. O advogado trabalhou muito nesse período, fez mediação, emitiu muitos pareceres, reunião com o Conselho Fiscal e Consultivo de urgência virtual, quer dizer, uma coisa que já existia, a ferramenta já existia, mas a gente não utilizava como precisou utilizar agora. E ela veio para ficar, porque olha aqui o que a gente está fazendo. Antigamente isso aqui, esse canal, essa interação, a gente não via. E a gente tinha essa ferramenta, né? O YouTube, o Instagram, sempre existiu. E sempre existiu, entre aspas. Estava na nossa mão e a gente não utilizava. E agora estamos aqui interagindo com pessoas de vários locais, discutindo direito condominial, né? Então, realmente, ela veio democratizar, né? Ela, além de vir para ficar, ela democratizou, ela interagiu, decisões que precisaria de um quórum específico, que muitas vezes você não tinha condição de reunir, hoje facilmente você reúne, né? E você não pode forçar, tem pessoas que não têm acesso à tecnologia, mas mesmo que não tenha acesso, tem a participação de uma assembleia física, né, que é no caso a híbrida. Se você não pode participar da virtual, porque não tem a tecnologia à disposição, você vai participar da assembleia, respeitando os critérios da organização, da OMS, da Secretaria de Saúde, né, a questão do distanciamento, o uso de máscaras, né, álcool em gel, e aí evitando o que? Sempre a aglomeração, né? E se o condômino não se sentir apto e seguro a participar da Assembleia Física, né, não pode participar, ele participa da Assembleia Virtual, né, escolhendo o gestor, né, um bom sistema que garanta a segurança dessa realização. Então, doutor Tiago, essa capacitação, essa questão, até o senhor Laércio está falando. O mercado condominial tem dificuldades em identificar em seu município profissionais especializados em direito condominial. Sou de Praia Grande, só encontro especialista em cobrança. Eu digo o seguinte, os anos de nossa experiência, e aí é uma vantagem muito grande que nós temos aqui no Distrito Federal, e em alguns estados também da federação, é que, por ser uma cidade muito caracterizada em condomínios edilícios, a situação tomou um vulto muito mais rápido, né? Eu lembro, há uns 23, 24 anos atrás, o primeiro curso que eu dei sobre direito condominial, naquela primeira turma, um senhor disse na aula, olha, administrar condomínio é como administrar sua cozinha, é muito fácil. Você vê o que entrou, vê o que saiu, no final do mês você faz o encontro de contas. Aquilo, para 25 anos atrás, ainda servia. Hoje, não dá mais. O profissional tem que ser capacitado. Eu digo o seguinte, seu Laerte, com a globalização, com a questão da informática, com a questão da possibilidade de consultoria jurídica de forma até virtual, até por intermédio de aplicativos,
os senhores podem ter pareceres, atendimentos, reuniões, tudo isso de um advogado, que mesmo que não esteja na sua cidade, no seu município, ele pode dar assessoria e consultoria para o seu condomínio. Não é que nós estamos motivando e incentivando que as pessoas não contratem os advogados da sua região. Não, não é isso, não. Só que quando você não consegue, você sim, não consegue encontrar um profissional que possa efetivamente lhe dar uma segurança jurídica que você necessita, você pode utilizar os meios virtuais para ter essa assessoria jurídica. Eu lembro muito bem, quando alguns colegas do INADCOM me chamaram para participar dessa empreitada, que eu achei magnífica, o Instituto Nacional de Direito Condominial. Alguns deles tinham sido meus alunos, alguns deles tinham sido meus colegas, alguns deles tinham já escutado algumas palestras que nós havíamos já ministrado. E um deles, né, um colega nosso, até fez uma citação muito engraçada, porque nós tivemos a grata satisfação de formar a primeira turma de nível superior em gestão condominial do Brasil e a primeira turma em nível de pós-graduação em gestão condominial do Brasil. E lá estava eu dando aula de pós-graduação em direito condominial, quando adentrou a nossa sala um rapaz que nós não conhecíamos na turma, se sentou e assistiu à aula. Agora, este ano, ele contou que, efetivamente, ele estava na graduação em Direito e foi assistir uma aula de Direito Condominial. E hoje ele é um grande advogado na área, um colega nosso. Então, isso já tem alguns anos, né? E é um advogado de renome na cidade, renome até fora do Estado, fora do Distrito Federal e âmbito nacional. E aí nós verificamos o seguinte: direito condominial é um direito em ascensão. Só que você tem que estudar, você tem que conhecer a legislação, conhecer a jurisprudência, conhecer a doutrina, para que o seu condomínio, para que o condomínio que você dá a sua consultoria, possa ter informações mais sérias, informações mais precisas. O conselho que eu dou aos novos advogados é que não tenham a intenção de ser o dono da verdade. Não tenha a intenção de ser o dono da verdade. Porque não existe ninguém dono da verdade. Crie sua corrente de estudo, crie sua corrente de jurisprudência, crie aquilo que nós entendemos ser o cabível para o momento e para a situação. Mas sempre alerte o seu cliente de que isso é uma posição e que, de preferência, você, profissional do direito, indique ao seu cliente a existência de mais de uma profissão. Por quê? Mais de uma posição existe. Então, o seu cliente tem que saber, se ele seguir o seu posicionamento, ele corre o risco, sim, de ter uma anulação de algum ato no futuro. Isso é importante para você, profissional, porque você, profissional, estará resguardado de amanhã ou depois o seu cliente, o síndico daquele condomínio, falar para você: você foi o culpado de eu errar, porque você disse que este era o caminho. Você deve dizer: este é o caminho mais seguro à luz do meu conhecimento. E o síndico vai decidir qual o caminho a ser adotado. E eu sempre digo o seguinte, doutor Tiago: mesmo agora, e mesmo antes do fim da Assembleia Virtual, o síndico inteligente, ele sempre leva todo o problema e toda a deliberação de decisão para a Assembleia. Ele não traz para si a responsabilidade de decidir os atos importantes da vida condominial. Então, quando o síndico tem que efetivamente fechar uma área comum, e neste caso nosso agora seria abrir as áreas comuns, submeta à Assembleia. Diga à Assembleia, deva abrir a piscina ou não, a Assembleia deva abrir a churrasqueira ou não, a Assembleia deve abrir a quadra de esporte ou não. De esporte ou não, porque a Assembleia é o primeiro julgador do direito condominial. Ele é o tribunal de júri do direito condominial, ou seja, é a sociedade julgando o que é certo ou não para aquela coletividade. Então, senhor síndico que está nos escutando, nunca deixe de submeter as decisões à Assembleia, porque o senhor é o executor da decisão assemblear. O artigo 1348 diz isso. O síndico, ele deve cumprir e fazer cumprir as deliberações de Assembleia. Sendo assim, doutor Tiago, eu vou passar para o senhor fazer as considerações finais, que nós sabemos que é 1 hora a live vai cair, e nós temos 6 minutos para isso. Agradeço a todos, agradeço muito pelo compromisso que fez participar da nossa live, agradeço ao INADCOM, que é um instituto maravilhoso, e ao Síndico Condomínio também, que há mais de 20 anos acolhe o meu escritório, a minha pessoa, para dar alguma contribuição aos condomínios do Distrito Federal.
Obrigado, doutor Délzio. Quero agradecer, né, a participação. Mais uma vez, estar participando de uma live com o senhor, né, com Vossa Excelência. Para mim é um aprendizado muito bom, né, eu tenho aprendido bastante em toda a participação, né, que eu estou presente. Né, dizer que é isso mesmo, né, um síndico inteligente é aquele que procura sempre tomar decisões com base na decisão da comunidade, né? E a gente sempre vem orientando isso. Vai reabrir? Vamos consultar a Assembleia, né? Vamos ter um conselho consultivo, um conselho fiscal, vamos interagir, vamos trazer o condomínio para as decisões, né? Não vamos tomar decisões isoladas, arbitrárias, né? Porque muitas vezes, quando o síndico toma determinadas decisões assim, acaba sendo arbitrário, né? Sem consultar, sem buscar opiniões, né? Um grande sábio é aquele que busca conselhos, está até bíblico, né? E o caminho é esse, tomar decisões, trazer a comunidade condominial para as decisões do condomínio, porque é o futuro, é o destino de uma comunidade que são donas do imóvel, moram, residem, onde constituem família, e a propriedade, né, que é o lar, é o bem maior da própria comunidade. Então, assim, eu me sinto honrado de estar participando, quero agradecer a todos, né. O direito condominial hoje não se permite mais que o advogado seja advogado especialista em cobrança, ele vai muito além disso, envolve áreas trabalhista, previdenciária, tributária, assessoria preventiva, mediação, parecer, análise de contrato, então vai muito além disso, né? E é importante hoje o advogado ter essa consciência e interagir na área condominial, buscando sempre a paz social e o bom e a boa administração do condomínio. Doutor Délzio, doutor Hugo, agradeço, muito obrigado, né? Me sinto lisonjeado e espero participar mais vezes. Obrigado. Eu que agradeço, doutor, muito importante a participação do senhor, que traz uma experiência aí de Sergipe para a gente, de todos os colegas que participam também, os colegas que fizeram os comentários, é de extrema importância, porque nós, no INADCOM, temos o compromisso de estudar as matérias condominiais e debater com os senhores todos. Agradeço a todos, desculpe, agradeço a todos e espero que todos estejam muito bem de saúde, nossos pais, nossos cônjuges, filhos, amigos, que todos possam ter condições de sair dessa pandemia com vida e com saúde. Agradeço a todos e espero que possamos debater outros temas, como, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados. É muito importante que as pessoas tenham consciência do que vai acontecer na Lei de Proteção de Dados nos condomínios. Então, penso eu que vamos poder fazer uma próxima live tratando sobre essa matéria. Desculpe, me deu um pigarro aqui agora. E aí eu peço ao doutor Hugo que, assim que possível, né, ele querendo, ele pode encerrar a nossa live. Eu sei que ele teve problema com o seu aparelho e que a sua imagem impossibilitou que ele participasse da reunião, da nossa live. Espero sempre que o INADCOM tenha condições de partilhar o seu conhecimento e tenha condições de ajudar a comunidade condominial a realizar todos os atos dentro da legalidade e possamos estudar quais são os melhores caminhos jurídicos que venham a ter para que os condomínios possam ter uma segurança mínima necessária. Sabedouros que, no Brasil, a segurança jurídica é algo quase impossível, porque a todo momento a legislação muda, a jurisprudência é vacilante, depende de juiz para juiz, depende de estado para estado, e às vezes uma posição de um advogado que adotou algum critério em São Paulo, Natal, Rio Grande do Sul, Rio Grande, Santa Catarina, Amazonas, Pará, Sergipe, qualquer outra entidade da nossa federação, nós sabemos que, infelizmente, aquela atitude pode ser julgada lícita em um local, mas pode ser julgada ilícita, civilmente falando, em outra localização. Então, o que nós sempre recomendamos, o operador do direito, o advogado condominial, deve fazer uma análise do que acontece no Brasil inteiro e fazer uma construção jurídica para firmar o seu convencimento a fim de dar a todos os
condomínios, uma segurança mínima, mas eles devem saber que segurança jurídica no Brasil é muito difícil. Agradeço a todos pela participação e uma boa noite, um bom descanso.